Boa noite. Não reparem, por favor, se eu tossir ou se eu fizer vai ser meio que normal, tá? Queria que a gente ficasse de pé e dessemos as mãos uns aos outros. Eu sei que está todo mundo doido para sentar. Mas eu queria que a gente desse as mãos de forma que a gente fechasse os corredores. Aproveita aí e fala para a pessoa que está do seu lado. Papai trouxe você aqui para cuidar do seu coração. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai. Pai amado, Paizinho querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim feito o nosso Pai também. Agora aqui, Senhor, reunido como a igreja de Cristo Jesus, nós requeremos o sangue de Jesus sobre este lugar, sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida de todos os que estão aqui. Porque eu tenho certeza, Senhor, que o Pai nos trouxe aqui para sarar e cuidar do nosso coração, para nos tornar mais íntimos dEle. Senhor, por isso, Senhor, como diz a Tua palavra, se 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, ali eu estarei. Nós somos muito mais do que 3, Senhor, aleluia. Somos muito mais do que 3. E nesse momento, como a igreja de Cristo Jesus, a igreja que agora é visível aqui, mas a igreja invisível, Senhor, que pela fé nós vemos, Senhor. Nós requeremos, Senhor, o sangue de Jesus. Nós queremos a liberação dos ouvidos espirituais, Senhor. Nós queremos a liberação da visão espiritual, a liberação do coração, Senhor, para que o nosso coração nesse momento, Senhor, seja boa terra, Senhor. Que a Tua palavra caia, Senhor, e que ela dê frutos, Senhor. Muitos frutos para a glória de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor, todo espírito contrário que queira roubar, que queira trazer engano, Senhor, nós repreendemos em o nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, nós tomamos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Não apenas a nossa salvação, Senhor, mas a nossa cura, a nossa libertação, Senhor, o nosso conserto, a nossa reconciliação contigo, a vida com Deus, o acesso direto ao teu coração, Senhor, o acesso direto a ouvir a tua voz, Senhor. Nós requeremos agora, em o nome de Jesus, nos posicionamos agora, Senhor, de forma que a nossa mente e o nosso coração sejam cativos de Cristo Jesus. E que o Senhor traga cura, traga intimidade, traga renovo, Senhor. Traga a verdade, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Gente, eu não sabia nem onde eu estava. Quase que eu desço aqui as escadas agora. Ia ser engraçado. Só beber um pouquinho aqui. Só para a gente não perder o hábito de abrir as nossas Bíblias, vamos abri-la em Lucas 7. Lucas 7, 36. Melhor, gente, eu sei que alguns não têm NVI, então para não acontecer de um ler de uma forma ou ler de outra, você anota aí para você ler em casa, Lucas 7, 36 a 50, e vamos acompanhar aqui junto. Dá. Ok? O tema é: a quem muito é perdoado, muito ama. Se você for ver no texto que a gente vai ler, o que está escrito é o contrário. É: a quem é pouco perdoado, pouco ama. Mas se isso é uma verdade, o contrário também, né? A quem é muito perdoado,
muito ama. Nós vamos ler esse texto e eu queria que você perguntasse para você mesmo: o quanto você se considera perdoado por Deus? Pergunta aí para você. O quanto? Quanto você se considera perdoado por Deus? Vamos lá. Houve um tempo, eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus entre os meus 12 e 13 anos. Entre 12 e 13 anos. Eu falo que é a época em que ele começou assim, ele me demonstrou que estava paquerando comigo e eu comecei a entender. E houve esse tempo, agora foi. E sabe quando você está se sentindo a rainha da cocada? Você se sente assim, a menina dos olhos de Deus? E você se acha perfeita demais? Porque você olha para os seus amigos do mundo e você age completamente diferente deles. Aí você olha para os seus amigos da igreja e tem muitos que você olha e que está bem mais abaixo que você. Gente, eu estou falando assim bem claramente mesmo. E aí você se acha superior. Teve uma vez que eu, na minha humildade, eu cheguei a perguntar ao Senhor: Senhor, por que as pessoas são tão complicadas? É tão fácil te agradar. As pessoas são tão complicadas, complicam tanto, agem de modo estranho, são uma coisa na igreja e outra fora. E eu comecei a me sentir muito. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vamos lá, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, dono da casa, que o havia convidado, disse a si mesmo, ele falou assim no interior dele, né? Se este homem, falando sobre Jesus, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, ele não falou em alta voz, né? Simão pensou consigo mesmo, mas aí Jesus vem e já fala com Simão. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Simão respondeu... Não, acho que... Peraí. Meus pés. Você não ungiu... 46 ali, gente. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Não. Simão respondeu: suponho que... Ele perguntou: quem amará mais? É porque ali errou o número, me confundi. Quem amará mais?
Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Acho que está trocado ali, gente, perdão. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. O texto ali, eu vou deixar aqui para a gente poder ir acompanhando. O texto diz que certo fariseu convidou a Jesus para ir comer na casa dele. Fariseu, acredito que a maioria saiba, né? Se não souber, eu vou explicar. É uma seita judaica que é a mais rigorosa em cumprir as leis, os mandamentos de Moisés. Eles são extremamente rigorosos em cumprir. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela se colocou aonde, gente? Vamos participar. Ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Sabe por quê? Porque ninguém precisava dizer para ela quem ela era. Ela sabia quem ela era. E ela não vem comprar o Senhor Jesus com disfarces. Ela vem exatamente como ela é. Ela se coloca atrás de Jesus e, chorando, ela começa a molhar os pés, com as lágrimas dela, enxugar com os cabelos, beijar-lhe os pés e ungir com um unguento caro, um perfume. Mas eu quero chegar nesse versículo aqui, que eu considero o principal, um dos principais. Ali diz, que o fariseu que havia convidado ele vê Jesus como um profeta. Então ele diz assim: se ele fosse realmente profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. É uma pecadora. Primeira coisa que talvez ele se orgulhando, né, diante da mulher. Nossa, no momento em que ele diz, ela é uma pecadora, talvez ele esteja dizendo, eu não sou um pecador. Os outros que estão aqui na mesa também não são. Ela é pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a te dizer. Você pode repetir o 41 ali comigo? 2 homens deviam a certo credor. Os 2 deviam. Estão conseguindo ver que o Senhor está contando uma parábola, colocando Simão e a pecadora? A pecadora se destaca mais, porque o pecado dela é visível. O povo conhece a fama dela. Os pecados do fariseu não, são aqui dentro. Mas aquele que sonda o coração conhece. E ele diz assim, 2 homens, né, deviam a certo credor. Um devia 500 denários. Vamos dizer assim, 500 mil reais. O outro devia 50 mil reais. Aí eu volto àquela pergunta que eu te fiz no início. Você tem noção do quanto você foi perdoado? Foi 500 mil pecados? Foi 50 mil pecados? 5 milhões de pecados? Um pecado só? Porque às vezes nós somos tão arrogantes que a gente se acha tão santo que considera que a gente tem um só. E faz diferença entre os outros.
mas eram 2 que deviam. Fala para o seu irmão aí, os 2 deviam. Os 2 deviam. Aí, esse detalhe aqui é tudo, gente. Nenhum dos 2 tinha com que ele pagar. Fala para ele aí, nenhum dos 2 tinha como pagar. Importa se te deve 500 mil ou 50 mil, se você não tem como pagar? Importa se é R$1, mas você não tem como pagar? Aí a graça vem ali agora e iguala a gente. O que deve 1, o que deve 50, o que deve 500, não tem como pagar. E aí ele faz o quê, gente? Vamos continuar ali no 42. Nenhum dos 2 tinha com que ele pagar. Por isso, repete ali, fala ali alto. Perdoou a dívida a ambos. É porque eu estou meio agripada, mas isso aqui é motivo de, como diz Xode, é um aleluia, gente. Não dá para você gritar aleluia aí para me ajudar, não? Aleluia! Não importa o tamanho da dívida, o Senhor nos iguala. Ninguém tem como pagar. Ninguém tem como pagar. E Ele perdoa a dívida, seja o valor que ela for, para aquele que crê que Ele pode fazer isso. Aí, quando você entende isso, se você entende mesmo, você nunca mais vai conseguir olhar para alguém e dizer assim, se soubesse quem é essa pecadora, ou se soubesse quem é esse cara. Porque você entendeu o quanto você devia e que você não tinha como pagar. Tanto quanto aquela pessoa que é chamado de pecador não tem como pagar. Você não tem como. E Ele está pronto a perdoar a dívida de ambos. Aí Jesus pergunta ali ao fariseu, finalzinho do 42, gente, lê ali a pergunta. Qual deles o amará mais? Seja sincero. Um deve 50, o outro deve 500 para você. Os 2 não tem como pagar. Você perdoa a dívida dos 2. Quem vai te amar mais? Estou esperando a resposta, vou ficar aqui. Seja sincero. Quem vai amar mais? Quem mais se sentiu perdoado, independente do valor? Porque talvez você deva só 5 mil, mas você é tão grato porque você não tinha como pagar. Você não tinha como pagar. Talvez alguém recebeu, como Paulo diz, não receba a graça do Senhor em vão. Talvez alguém que devesse 500 mil não entende o quanto foi perdoado. Quem vai amar mais, gente? Quem entendeu o tamanho da sua dívida. Se você achar que você deve R$1, querido, se for só isso, você vai amar muito pouco Jesus. Talvez seja um dos dilemas que a gente tem mais vivido como os cristãos, de olhar assim, tantos tão apaixonados, sedentos e fazendo e acontecendo. Sabe por quê? Porque entendeu quanto devia e quanto foi perdoado. Tem um corinho que fala, um hino que fala assim, que nós nunca saberemos o quanto fomos perdoados. Quem vai dizer o valor é você.
quem vai dizer o valor é você. Quando eu entendi o quanto eu havia sido perdoada, nunca mais os meus amigos da escola e os da igreja que pareciam inferiores a mim, nunca mais eles foram inferiores. Porque eu entendi o quanto eu havia sido perdoada. Interessante quando o Senhor tira a gente dos bolsos, é maravilhoso. Uma maravilha. Aí Jesus responde para Simão. Na primeira vez lá, quando a mulher entra, Simão julga errado. Ele julga uma pecadora. Mas na segunda vez que Jesus pergunta a ele, Simão, quem vai amar mais? Aí Simão diz, com certeza, aquela que foi mais perdoada. Aí Jesus diz, dessa vez você acertou. Mas olha que interessante. Em seguida, Jesus vira para a mulher e diz a Simão, vês esta mulher? Ai, gente, quando Jesus me mostrou essa frase, caraca, desculpa o caraca. Quando ele me mostrou essa frase, o homem não vê como Deus. O homem vê uma pecadora. Deus vê um ser humano. Deus vê uma mulher carente, sem justiça própria, condenada e que sabia o quanto devia e sabia quem estava ali com ela. Tu vês esta mulher, nunca mais olha um pecador. Veja um homem, veja uma mulher, veja um idoso, veja um adolescente, veja uma criança. Deus nos vê como seres humanos e não como pecadores. Então, vocês podem me ajudar? Cadê? Oh, aleluia! Gente, eu gostaria de estar pregando nos Estados Unidos. Eu gosto dos irmãozinhos, você vai falando, ele levanta a mão, mas ele levanta a mão tipo, sou eu! Entendeu? Sou eu! A gente é muito quietinho. Ô, Jesus! Ela não conseguia, ela não tinha os seus próprios esforços. Ela reconhecia quem ela era, reconhecia quem era ele, e ela precisava de um Salvador. Era costume na época. Era costume na época, quando se chegava na casa de alguém, eles tinham aquelas estradas de chão, tipo da minha rua, gente. Não é à toa que o nome do meu bairro, antes de ser Vila Nova Ciruí, era Barro Vermelho. Vocês têm noção, né? Barro Vermelho. Era esse o chão que Jesus andava. Então, era costume, quando você recebia um convidado, você lavava os pés do convidado. Se você fosse uma pessoa de mais posses, você tinha um escravo bem ralé que ia lavar o pé do convidado. Ou o próprio dono da casa ia lavar em honra ao convidado. Aí Jesus diz para ele, Simão, vês essa mulher? Eu cheguei na tua casa, você não me lavou os pés. Mas desde a hora que eu cheguei, ela não cansa de lavar com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Era comum, quando você recebia alguém, eu acredito que até hoje a gente já não lava o pé, né? Embora minha mãe teve que lavar os pés de todos os convidados do meu casamento. Suruí, né? Todos. Mas uma coisa a gente faz, a gente recebe a pessoa com um beijo, um abraço. Você reparou que até tem gente que na igreja, você até não beija, mas quando chega na sua cara, você beija e abraça? Já reparou? Ele disse, irmão, eu cheguei na tua casa, você nem me recebeu direito, não me deu um beijo. Você não me deu um beijo. E ela não para de beijar os meus pés. Quando chegava um convidado, se pegava
um azeite, algo ungido, né? E se ungia a cabeça do convidado em sinal de honra. A graça, o Salvador entrou na casa dele e foi recebido menos do que um qualquer. E ela quebrou um vidro de alabastro que tinha o valor de 1 ano de trabalho. E ela ungiu a cabeça, gente, dele. 1 ano de trabalho. Ela ungiu os pés. Simão, ele se apoiava na lei. Ele se apoiava na sua própria justiça. E ele desprezava os outros. A fazer isso, ele quebrou a lei. Tiago 2,10, eu não sei se eu coloquei aqui. Tiago 2,10, olha o que Tiago fala. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ele se orgulhava de si e desprezava a pecadora. Ela era inferior a ele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que você quer que os homens te façam, faça aos homens também. O orgulho de Simão, se ele entendesse quem era aquele que estava na casa dele, gente, ele teria se prostrado, ele ia dizer assim, ela deu quantos beijos? Foi 5, eu dou 10. Um unguento, manda buscar um unguento da vizinhança que eu tenho que lavar com todos os possíveis. Já que eu não tenho cabelo grande, arruma cabelo de todas as servas, chama minha mulher, nós vamos enxugar com todos os cabelos da casa. Só que ele tinha sua própria justiça. E por a sua própria justiça, Simão era condenado. A graça entrou na casa dele e ele nem percebeu. Sabe o segredo que eu vejo aqui, gente? Quem muito se considera perdoado, muito ama. Mas aquele que tem justiça própria, que se orgulha dos seus atos, considera que pouco foi perdoado e por isso ama pouco o Senhor. Não compreendeu ainda o tamanho da sua dívida e a extensão do amor de Deus. Você pode dizer assim, poxa, então, antes eu não tivesse nascido num berço evangélico. Devia ter andado em todas as casas de prostituição, concorda? Porque aí eu ia ter muito do que ser perdoado e ia amar muito. Não, querido, não funciona assim. Não é isso. É o quanto você se considera perdoado. Não é o quanto você pecou. É o quanto você se considera ser perdoado. E aí é uma coisa que acontece com a gente. E aí eu não posso deixar de falar naqueles que tiveram o privilégio de nascerem na casa do Senhor. Tiveram o privilégio de ter pai e mãe crente. Talvez não seja isso com você, mas você teve o privilégio de vir para o Senhor adolescente ou jovem, ou o maior privilégio, antes de morrer, graças a Deus, deu tempo, nos 45 minutos do segundo tempo, mas deu. Mas isso acontece com muitos de nós, assim como aconteceu comigo, como eu disse no início. Quando a gente tem a chance de nascer num berço evangélico, a gente acha que peca muito pouco. Você olha para os amigos e diz assim, fulano fuma maconha, esse aqui se droga, aquela dali é uma prostituta. Todos pegam ela. Ele é pegador.
fulano passa as noites lá na balada e eu estou, Simão, dentro da casa do Senhor. Não é isso? Aí você olha assim, Jesus, eu te devo R$1. Tem só aquela coisinha que eu ainda não consegui, mas ainda dá para eu te pagar? É tão pouquinho, R$1, R$5. Eu acho que se eu me esforçar, eu consigo pagar essa dívida pequenininha. Meu amado, se você continuar se vendo assim, melhor do que os outros, você vai amar muito pouco o Senhor. Por isso que Jesus na palavra diz assim, ó, as prostitutas e os publicanos vão preceder vocês. Ou seja, você vai estar lá na sua perfeição, andando bem devagar para o céu não, bem devagarzinho para a intimidade com Deus. E eles vão sair correndo na sua frente e vão desfrutar nesta vida o melhor de Deus. Porque você acha que não deve nada, ou deve bem pouquinho. Você quer amar mais Jesus? Pense em quanto você deveu e foi perdoado. A gente tem mania de fazer seleção de pecados. Olha, eu vou falar algumas coisas aqui. Mas de forma nenhuma estou fazendo acusação. Porque graças a Deus, eu fui chamada para o ministério e para a mensagem da reconciliação. Eu não fui chamada para condenar. Só tem um acusador, o diabo. E por isso ele é inimigo. Mas é só para a gente poder entender o quanto fomos perdoados, ok? Você até não transa com as meninas, mas você é cristão e amassa muitas. E continua amassando. E entendeu a graça. Você conhece a palavra de Deus. Quem te olha como via Simão, você está muito bem, cara. Tu vem todos os cultos. Tu vem terça, tu vem sábado, vem domingo de manhã, domingo à noite. Você vem. Mas você mente. Vai somando aí, tá? Não é acusação. É só para a gente se conhecer. Você se julga melhor do que os outros. Ah, eu não faço isso não. Faz quando você olha e diz. Mentiroso, devedor. Esse aí dá a volta em todos. Não sei o que esse aqui está fazendo no altar. Não tem vida com Deus? Você julga, querido. Tem um pecadinho do nome grandão chamado maledicência. Você fala mal do seu irmão pelas costas. E aí você causa o pecado que em Provérbios está escrito que Deus abomina. Não está escrito que Deus abomina o adultério, nem a prostituição. Mas está escrito que Ele abomina quem joga um irmão contra o outro. Só perguntar às mães e os pais. Quer mexer com a gente? Bote um filho da gente contra o outro. Por isso que Deus abomina. Morreu por nós, nos fez famílias e falamos um dos outros. Você tem dupla vida. Você conhece, assim como Simão. Aí você lê aqui que, me lembre aí o versículo, corrompe os costumes. As más influências, as más conversações corrompem os bons costumes. Não pode ser a má conversação de você com seu espelho. Faz favor. É com alguém que tu está falando. Você não está conversando com o espelho.
as más conversações corrompem, cria uma separação entre você e tudo que você aprendeu de bom. Se você for para o dicionário, corrompe vai falar de apodrecimento. Tudo que o seu pai e sua mãe lutou por você, te ensinando, e que você mesmo leu e procurou saber, quando você se relaciona, e as más conversações, porque é muito mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar alguém para cima, eles te tornam podres e vão corromper, separar você do que é bom. Olhe com quem você anda. Ah, mas não é para a gente estar no mundo? É sim. O nosso Senhor foi chamado de comilão e beberrão, que vivia no meio dos pecadores. Então é para você estar lá, mas olha só, ele ia lá ser luz, ele não ia lá apodrecer. A nova aliança, que é o que vale para nós. Na nova aliança está escrito que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Não te digo que você vai colher para a salvação, se você foi salvo, mas você vai viver uma vida miserável de cristão. Quem é você, querido? Quem sou eu? Fomos muito perdoados. Conseguiu contar alguma coisa aí? Por favor, alguém levanta a mão. Conseguiu contar alguma coisa aí? Sua dívida aumentou? Mas aí tem a boa notícia. Os dois deviam. Ambos foram perdoados. Mas não use da graça de Deus em vão para viver de qualquer maneira. Porque se você assim o faz, você não entendeu. Porque a graça, ela é o poder que me resgata e que me salva e que me coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas é o mesmo poder que me faz andar retamente. A graça me dá o poder de completar a minha carreira. Se você vive de qualquer maneira, você precisa saber o quanto você foi perdoado. E vamos correr. Vamos correr. A mulher era o devedor maior, Simão era o devedor menor. Ambos não tinham como pagar, mas podiam ser perdoados. Ela sabe o quanto ela deve, mas nós achamos que devemos só um pouquinho. Ela lamenta a sua pobreza, mas ele se orgulha da sua riqueza. Não entendeu o tamanho da dívida, não entendeu o tamanho do amor. E aí ela termina tão bem, gente. Olha como é que ela termina. Querida, seus pecados são perdoados. A tua fé te salvou. A tua fé. Porque é graça através da fé. Graça através da fé. Se você tem a graça, mas não crê, como ela chega através de você, se é através da fé? Mas graças a Deus por causa de Cristo Jesus. Amém? Porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu vou colocar um outro texto aqui que eu queria comparar, se der tempo. Lucas 18, 18 a 23. Eu vou ler rapidamente para poder fazer os comentários, tá? Certo homem importante. Aqui é aquele texto do jovem rico. Nós vamos fazer uma comparação entre dois textos, Lucas 18 e Lucas 19, que vai dar para a gente ver. Eu acho até que o Espírito Santo, ele
Vou botar assim, uma folha e a outra, que aí eles vão ver a comparação. Lucas 18, 23. Certo homem importante lhe perguntou, em outra tradução está escrito assim, certo homem rico, lhe perguntou, bom mestre, que farei? O que eu farei? Está entendendo? O que eu farei? Não é o que o Salvador vai fazer, não. É o que eu vou fazer para herdar a vida eterna. Bom mestre. Aí Jesus, eu ficava intrigada. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Aí eu ouvi um irmão explicando isso, gente, que eu preciso explicar para vocês. Deixa eu ver aqui. Só para me dar um exemplo. O bom conhecedor de legumes e frutas. Aí você vira e diz assim, bom, porque bom reconhecedor de legumes e frutas é o dono do hortifruti. Então, por que você não me chama de dono do hortifruti? Ou bom conhecedor de ar-condicionado? Bom conhecedor de ar-condicionado? Por que você me chama de bom? Porque quem é bom em ar-condicionado é o técnico de ar-condicionado. Jesus quis dizer assim, bom é só Deus. Me chama logo de Deus, cara. Tu não entendeu ainda não? Tu me chama bom mestre. Bom é Deus. Se bom é Deus e eu sou bom, me chama logo de Deus. Faz sentido, gente? Eu gostei. Eu gosto desse negócio. Você conhece os mandamentos? Olha só. Você vem com o que eu farei. O que eu farei para herdar a vida eterna? Eu venho com a lei, com o que eu posso fazer. Se eu venho com a lei, Jesus tem que vir com o quê? A palavra diz que se você viver pela lei, é por ela que você vai ser julgado. Aí ele vem com a lei. O que eu farei? Aí Jesus diz, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Aí o cara ainda não entendeu Jesus. Aí ele diz, tudo, ele não mentiu, não falou do irmão, nunca desobedeceu o pai e a mãe fazendo alguma coisa escondido, nunca pegou 10 centavos em cima da mesa, muito menos R$2, R$10, afinal de contas sou filho, afinal de contas sou esposa, qual o problema de pegar R$10? Não, ele disse que tudo ele tem obedecido. Desde a adolescência, olha, ainda pegou uma época assim, bombástica, adolescente. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta ali uma coisa. Sabe por quê? Porque sempre na lei, se você quiser se justificar, se você se achar bom o suficiente, e eu já passei por isso, sempre vai te faltar alguma coisa. Sempre vai te faltar. Aí Jesus explica aquilo bem longo lá. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Sabe por quê? Porque ele descumpriu o primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de ti. O Deus dele era o dinheiro. Ele cumpria tudo. Desde a adolescência. Sempre te faltará alguma coisa. Aí eu vou para outro rico, gente. Outro rico. Lucas 19, ele bem pertinho assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Ele também é rico. Havia um homem rico. Chefe dos publicanos, só que ele tinha um problema, olha, diante da sociedade. O outro era fariseu, cumpria tudo. Esse aí é chefe dos publicanos, ou seja, traidor, cobrador de impostos.
Ele ia contra o povo dele, arrancava dinheiro deles e pagava a Roma. Mal visto toda a vida. Aí, ele queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, quando você quer ver Jesus, irmão, você quer ver Jesus, irmão? Sobe na árvore, paga mico. Que uma coisa eu escrevi hoje para alguns, é que eu reparei que pecado não causa admiração em Jesus, sabe? Porque ele sabe exatamente quem somos. Agora, a fé, nunca encontrei uma fé desse tamanho em Israel. A tua fé te salvou. Vai, você foi curada pela sua fé. Jesus se admirava com fé. Então, não importa onde você está não, filho. Esquece quem está do lado. Paga mico, é o seu amado. Ninguém podia pagar a sua conta, a não ser ele. É hora de pagar mico. Pagar mico é tão bom. Nossa, pagar mico é muito bom. Só que às vezes a gente se prende com quem está do lado. E aí, Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Chamando a atenção. A multidão está ali, mas eu estou em cima da árvore. Não precisa esconder não, querido. Sei exatamente quem eu sou. Pecador, chefe de publicano. É Bill Gates subindo na árvore? Bill Gates só não subiu porque ele não sabe quanto ele deve. Mas Zaqueu sabia que era Jesus. Sobe na árvore, meu filho. Aí ele passa. E ele vê Zaqueu. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, meu filho. Quero o Senhor, a graça. Ele disse: eu quero ficar hoje em tua casa. Eu quero ficar hoje na tua casa. Então ele desceu devagarinho. Afinal de contas, né? Ele tinha que zelar pelo nome, era um homem rico. Não. Ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Para que eu vou chegar com ele com lei? Dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo e devo R$1 apenas. Filho, estou encontrando com a graça. Eu tenho que ser quem eu sou. Não importa os outros. A graça diz que quer entrar na minha casa. Todo o povo viu isso. As pessoas sempre vêm, mas pouquíssimas vão chamar a atenção de Jesus. Como quando você subir na árvore. Eu não quero ser a multidão que vai ficar falando, não. Eu quero ser daquele que Jesus vai parar e dizer assim, desce daí porque eu vou ficar na tua casa hoje. O povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, o que ele fez? Levantou-se. Sabe por quê? Porque a graça funciona assim. Eu me encontro com a graça. E aí eu tenho que dar uma resposta. Deus escolheu dessa maneira reagir comigo e com você. Eu encontro com a graça. Patrícia encontrando com aquele caminhão bem grande, como é que é o nome? Scania. Patrícia encontrando com a Scania. Scania aqui atrás. Aí eu decido responder a graça. Só que quando eu respondo assim, é ela que me empurra. Sempre começa nele e termina nele, mas eu respondo. Eu não consigo, por mim, fazer isso. Mas eu decido. E ele decidiu. Ele se levantou. E disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando. Ele era rico, gente.
dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. A graça, eu falei, é o poder que te salva, perdoa os seus pecados, mas é o poder que te impulsiona a produzir frutos. Você não vai ficar assim, produzir laranja. Agora eu quero maçã. Não vai. Mas a graça, se eu sou laranja, eu vou produzir automaticamente. Zaqueu foi automático. Caraca, eu sei, vocês não entenderam. Eu sou aquele publicano que todos odeiam, que tem um monte de pecado, que está contra o meu povo. E ele? Vocês não entenderam, gente? Ele disse que quer ficar na minha casa, sabendo quem eu sou. O que me importa? Dinheiro, por favor. Dinheiro a gente corre atrás e ganha mais. Eu vou dar metade para o pobre. Jesus não pediu, ele decidiu. A laranja começaram a produzir automaticamente com o encontro da graça. Eu vou dar metade. E a quem eu extorqui, eu devolvo 4 vezes mais. Olha o que ele ouve de Jesus. Jesus lhe disse, hoje, houve salvação nesta casa. Pecador, fé, ação, reconhecimento, rendição, salvação. Porque este homem também é filho de Abraão, filho da fé, não filho da lei. A lei veio depois de Abraão. Ele podia dizer, é filho de Moisés, filho de Josué. Não, ele é filho de Abraão, porque foi Abraão que recebeu a promessa. E a promessa não tem o que interrompa ela. Houve salvação nessa casa. E aí o versículo diz o seguinte, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você não estava perdido, como ele te busca e salva? Porque ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Entenderam? Amém? Embora essa coisa linda passou por aqui, até eu prestei atenção nela, linda demais, Petra. Gente, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, não o justo. Ele veio buscar e salvar o perdido e tornar ele justo. Coloca o vídeo para mim, filho. Acho que dá tempo. Queria passar um vídeo aqui para vocês. Simples, nada demais, não é de chorar, mas é real, então melhor ainda, né? Quando a história é real, é melhor ainda. Amigos, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Hoje é um dia muito feliz para a nossa família. Comam e bebam todos vocês. Aproveitem o banquete. Ela veio se redimir dos pecados, só pode ser. O que esta mulher está fazendo aqui? Ela está prostituta. Ela não está aqui. Por que estão murmurando? Eles estão dizendo que essa mulher é uma prostituta. Estão falando a verdade. Então não poderia estar aqui. Eu não aguento mais
Passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Quase sem vida já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver no mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida deste pobre pecador. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonada estou no mundo sem alento. Desesperada estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Como Jesus pode permitir que uma pecadora lhe beije os pés? Se esse homem fosse o profeta que pensei, ele saberia que tipo de mulher ela é. Simão, tenho algo a lhe dizer. É mesmo? Diga então. 2 homens deviam a um credor. Um devia 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Acho que o que mereceu o maior perdão. Tem razão. Vê essa mulher. Eu vim à sua casa e você não trouxe água para os meus pés. Ela, porém, derramou lágrima dos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito e desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados. Por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Eu perdoo seus pecados. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Sua fé a salvou. Vá em paz. Quanto você foi perdoado, querido? Eu era prostituta. Aí muitos devem estar pensando, será que ela era prostituta mesmo? Melhorando a resposta. Eu me considero com o valor que a prostituta devia. E amanhã eu quero acordar com o sentimento de que eu fui perdoado com o valor de 2 prostitutas. E depois de amanhã, eu quero achar que eu fui perdoada, me senti perdoada como o valor de 3 assassinos, 2 estrupadores, algumas prostitutas, alguns maldizentes, como alguns mentirosos, que eu sempre acho que fui perdoado mais além do que eu fui, para que eu o ame mais. E eu espero que esse seja o desejo do seu coração.